Primeiro perguntei quem era o responsável de daquela artilharia, não é? E apareceu lá o senhor Correia. E primeiro não queria assumir que era ele o responsável, mas depois assumiu. E ele dizia que pura e simplesmente que nós não poderíamos dar a conferência de imprensa ali. Então perguntei a ele, mas porquê? Diz que é que aqui é um órgão de soberania. Mas podemos falar um bocadinho sobre isso? Tem a Constituição aí consigo? Pessoal, a Constituição é clara, meu. O artigo 133 da Constituição é que define claramente quais são os órgãos de soberania em Moçambique. Perguntei se ele sabia disso. Ficou calado, disse, olha, vou dizer, órgãos de soberania são a Presidência da República, a Assembleia da República, os tribunais, o Conselho Constitucional e o Governo. Estes são os órgãos de soberania. Gabinete do Primeiro-Ministro não é um órgão de soberania, não consta da Constituição. Portanto, não há motivos nenhuns para o senhor estar com base nesse argumento, estar a querer impedir a conferência de imprensa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a própria lei também estipula regras sobre o estudo de distanciamento. O que é isso em mediações? Então eu disse a ele que também há um distanciamento mínimo que se pode ficar. Portanto, vocês não podem impedir de uma forma geral nas imediações, mas também ele não sabia isso. Então, o que aconteceu é exatamente isso, em linhas gerais. Esse é o tipo de polícia que nós temos. Infelizmente, eu estava ali, a própria assessora, penso que ela deve ser assessora, uma administrativa do gabinete do primeiro-ministro, disse: o meu problema não é o local. Eu posso ir ao Repinga, eu posso ir à conferência de imprensa em qualquer jardim, em qualquer lugar. Portanto, isso não é problema para mim. A minha preocupação como cidadão, como conselheiro do Estado, é para saber até que ponto é que a nossa polícia está sendo instrumentalizada. Como é que um oficial superior da polícia não sabe o que é um órgão de soberania? 2, não sabe qual é que é o distanciamento em que o cidadão pode se colocar perante um órgão de soberania. Não sabe quais são os direitos fundamentais de um cidadão nesse tipo de matéria. Quer dizer, o homem está totalmente ignorante sobre a própria lei que ele diz que quer defender. Então ele diz que está ali para manter a ordem, para manter o cumprimento da lei. Uma lei que ele não a conhece. Uma ordem que ele nem faz ideia de como é que essa ordem se constitui. Estou a falar de um oficial da polícia. Agora, imagina o comum dos polícias. Hoje tem categorias mais modestas. Então significa que a nossa polícia, de facto, está totalmente despreparada. É uma polícia que, na verdade, acabam sendo uma espécie de cobaias. É por isso também que um dos assuntos que, a ser aceite a minha proposta de convocar o Conselho de Estado, que eu já submeti a proposta para a convocação do Conselho de Estado, um dos pontos prévios que eu quero colocar é exatamente este. Que tipo de polícia que nós temos em Moçambique? E onde é que nós queremos levar o nosso país com este nível de despreparo, de instrumentalização, de politização e de partidarização da própria polícia? Coitados deles, eu olhava para eles e sentia pena. Sinceramente, eu falo sinceramente, eu não fiquei zangado com eles, e por isso falei muito calmamente. Eu fiquei com muito pesar, sabe? Lamentei bastante a situação em que eles são colocados. Portanto, são usados, são instrumentalizados. Até certo ponto posso dizer que são humilhados. Porque um polícia, ele tem autoestima. Ele tem orgulho de vestir aquela farda e dizer que ele representa a lei e a ordem. A polícia tem um direito de dizer ao chefe, está-me a mandar cumprir essa ordem, mas essa ordem é contrária à Constituição. Essa ordem é contrária ao estatuto da própria polícia. Essa ordem que está a dar é ilegal. Então, chefe, por favor, não vamos cumprir essa ordem porque ela é ilegal. Então, nós queremos uma polícia que consiga fazer isto. Aí que vamos dizer que, de fato, o país está independente, que é um Estado de Direito Democrático de fato, que a nossa polícia é apartidária. É que realmente estamos a caminhar realmente sermos uma república. Porque neste momento nós não somos uma república. Estamos mais próximos de uma monarquia, de uma ditadura ou de qualquer outra coisa.